Você já parou para pensar no que um cristão não deve ser? Algumas atitudes que você não pode ter e de que maneira isso influencia na sua vida? E nesse vídeo nós vamos te contar o que tem a ver isso com o forno de padaria. Eu sou a Tati, esposa do Bruno. Eu sou o Bruno, marido da Tati. E nós somos o casal do Mentalidade Cristã. Bom, hoje a gente vai falar com você sobre uma passagem que está no livro de Oséias, Oséias capítulo 7. Eu não vou ler a passagem toda aqui porque ela é uma passagem bem grande, mas os meninos vão colocar aqui, você vai acompanhar no vídeo e depois eu te convido a ler a passagem inteira, tá? E do que se trata essa passagem de Oséias? Oséias está falando ali, está passando um recado do Senhor, mostrando os pecados de Israel, coisas que Israel cometeu e de que forma Israel vinha agindo. E aí, quando o Tati falou que ele estava usando algumas analogias com relação a uma padaria, entre aspas, né? Era para mostrar um pouco como o povo de Deus estava. Então ele começa a falar sobre embriaguez também, sobre vinho, sobre o fato de que eles estavam se perdendo com embriaguez, mas ele fala sobre o forno quente do padeiro, que está sempre com a chama acesa, e ele diz que aquela chama é uma chama que consumia os seus próprios juízes. O que ele estava querendo dizer ali naquele caso não era como quando a gente fala, esteja cheia do fogo de Deus, esteja cheio do poder do Senhor. Quando eu vi pela primeira vez, eu achei que era. Que legal, a gente vai falar que o forno tem que ficar aceso sempre e tal, não sei o quê. E aí depois a gente foi entender na passagem que não, ele fala o contrário, que essa metáfora que ele faz, né, essa analogia, é do fogo, sendo o fogo do pecado. O fogo do pecado. E aí ele continua falando que o povo de Deus, além de estar com aquele fogo todo para o pecado, também estava como o bolo não virado. O bolo não virado é aquele bolo que só assa de um lado. Isso que ele queria dizer. E o que ele está querendo falar com aquilo? Ele está querendo dizer que era um povo que não estava nem lá nem cá, que fazia algumas coisas segundo o propósito de Deus, outras não. Naquele momento, o povo de Israel estava muito misturado com outros povos, estava se deixando contaminar, inclusive por outros ídolos, né? Deixando um pouco Deus de lado. E ele fala um pouco sobre isso na hora que ele está falando do pão. A gente vai destrinchar um pouco mais cada uma, tá? Mas estou te dizendo o que tem nessa passagem de Oséias. E aí ele diz que o povo não vai conseguir nem voltar para os caminhos de Deus, porque está como a pomba tola, que ora voa para o Egito, ora voa para a Síria. E o que ele está querendo dizer com isso é que o povo de Deus tinha perdido um pouco essa noção do que é de Deus, do que não é de Deus, né? E, por fim, ele diz que o povo de Deus também estava como um arco defeituoso. O que o arco defeituoso faz? É aquele arco que não acerta o alvo, né? Na verdade, ele acaba tirando contra si mesmo. E é um pouco disso que a gente vai explicar cada uma das coisas que está na passagem de Oséias. Oséias, capítulo 7. Eu te convido a assistir. E eu tô falando alto. A gente fez um compromisso no início do vídeo que o Bruno ia falar alto hoje. Porque a gente está fazendo transmissão ao vivo enquanto grava para você. Quem sabe você não consegue ajustar a sua agenda aí. Um dia tá aqui, o pessoal tá aqui embaixo. E a gente está olhando para cá, mas tem pessoal aqui ao vivo com a gente no Instagram. Então, se você não acompanha a gente no Instagram também, vai lá, @mentalidade.cristã no Instagram, porque quando a gente grava agora, daqui para frente, a gente vai transmitir ao vivo a gravação, você vai poder ver os bastidores, os erros. Por enquanto ainda não errou, só a Tati falou para eu falar mais alto. As orações que a gente faz antes. Mas então, essa passagem de Oséias, ela está falando sobre o que o cristão não deve ser. E aí vamos falar um pouco sobre essa questão desse fogo aceso. Tá? Existe muita gente, dentro das igrejas inclusive, que tem esse fogo pelo pecado aceso o tempo inteiro. E quando ele está falando que tipo de pecado ele está falando ali? Ele está falando de prostituição, ele está falando de embriaguez, ele está falando de adultério, ele está falando muito sobre essa coisa do pecado sexual. Né? E a gente vê, inclusive, muitas pessoas padecerem na igreja porque às vezes estão lá sozinhas olhando pornografia e quando estão perto das outras pessoas elas estão todas boazinhas, ou são pessoas que se deixam levar por uma série de coisas ruins, pensamentos ruins. E é interessante a gente estar falando sobre isso hoje, porque ontem a gente assistiu uma pregação falando sobre pecado, né? Uhum. E o pastor Falou estava falando, sobre isso, não era o tema central, mas ele falou um pouco sobre isso, e ele dizendo que
essa história de o povo de Deus ficar falando, nós somos todos pecadores, a gente peca e Deus perdoa, tal, e que isso é uma idiotice da nossa parte, porque o Senhor diz que ele, na palavra dele, e a palavra de Deus é a verdade absoluta, ele diz que ele não dá um fardo, uma coisa que a gente não consiga carregar. Então, ele não fala que a gente não vai ser tentado, tá? Mas o exemplo que a gente tem de Cristo é que Cristo foi tentado no deserto, mas que ele venceu aquela tentação. Então, o que pode acontecer na sua vida é essas coisas acontecerem de te tentar realmente, sabe? E, inclusive, se você é um cristão esperto, você já sabe quais tipos de coisas que te tentam mais e você já se coloca em cuidado, não se coloca numa situação de algo que vai te tentar. Mas o fato é que a palavra diz que se você resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Tá? E o que estava acontecendo com aquele povo ali é que eles não estavam resistindo ao pecado. Na verdade, eles estavam com uma chama ardente pelo pecado. E você vê que é interessante que Oséias fala para o povo de Deus. Então, você já é cristão, você já é convertido, você vai lá todo sábado, todo domingo, toda quarta-feira, vai nos congressos, faz todos os eventos. É para essas pessoas assim que Oséias estava falando. Vamos trazer para o nosso tempo, né? Para quem já é povo de Deus. Então, você já entregou seu coração a Jesus, você já está ali pensando muitas vezes que está nos caminhos de Deus e deixa com que essas tentações te levem ao pecado. E ontem o pastor falou com essas palavras que eu vou falar, que quem cai no pecado é sem vergonha. Ele falou isso. Ele falou. Sabe por quê? Porque a palavra diz, exatamente o que eu tinha falado, que Deus não coloca uma tentação para a gente maior do que a gente possa resistir. Então, tudo que aparece para a gente, você é capaz de resistir. Então, você é capaz de resistir àquilo que te faz cair, que te tenta, que está te fazendo cair em algum tipo de pecado. E, não tenho controle, é fora de mim e tal. Então, assim, sabe, pede para o Espírito Santo colocar realmente o fogo de Deus e não do pecado dentro de você, porque quando você tem o fogo de Deus em você, você tem um amor muito grande a Jesus Cristo, você passa por essas tentações. Você passa por essas tentações. E é lógico que Satanás não vai te tentar naquilo que você é mais forte, né? Ele não vai te tentar naquilo que você é mais forte, naquilo que você está ali, está tranquilo, está certeza. Ele vai te tentar nas suas fraquezas, porque ele vai conhecer as suas fraquezas. Porque a gente faz uma coisa que a gente fala muito, né? A gente tem uma língua, às vezes, muito solta. Então, ao invés da gente trabalhar com essas fraquezas, orar, pedir para o Espírito Santo trabalhar, a gente sai falando para todo mundo. A gente sai falando em voz alta, a gente sai falando para todo mundo, aí o diabo fica sabendo. Aí você conta para o diabo, você vai lá e conta para ele, que ele está esperto, ele tem um ouvido ligado. E aí ele vai tentar nas suas fraquezas. Né? Ele não vai tentar nas coisas que são óbvias. E sabe uma coisa que me incomoda, amor? E isso estou falando para você, serve para mim. A gente começa a se conhecer melhor e a gente começa a entender determinadas situações que a gente não deveria se colocar. E Exato. aí a gente se coloca, sabe? Porque você acha que você é forte demais. E o que aí talvez se sinta em contradição quando eu digo que você é forte o suficiente para poder resistir do pecado. Mas eu estou dizendo que você não tem que ser tolo o suficiente também para testar a sua força de vontade. Mas sabe aquele cara que quer sair da pornografia, ele não quer mais, ele já decidiu que ele vai seguir Jesus, tá? Mas tem um grupo lá, o grupo dos amigos da escola de Nossa em Bolinha, que os caras mandam mulher pelada a cada 2, 3 mensagens. É verdade. E aí não sai dessa porcaria desse grupo, porque, mas aí eu vou parecer um fanático, porque eu vou perder meus amigos, porque não sei o quê. Ou então a mulher tá naquele grupo também das amigas da Nova Bolinha, que faz fofoca até dizer chega, Jesus amado, só fala da vida da outra, e bota lá e fala mal dos maridos, e bota, às vezes, foto de homem também, porque não é só homem, né, que tá na pornografia, mulher também, infelizmente. E aí você fica lá naquele lugar, sendo alimentada por aquilo, alimentado por aquilo. Você precisa ser inteligente de não se colocar nessa situação. Se você quer parar de beber, para que você vai em lugares que tem bebidas? Para que você vai se colocar nessas situações? Mas você quer parar... Sabe que você falou um negócio interessante, assim, porque a gente fala às vezes da pornografia e talvez até seja uma coisa mais fácil da pessoa identificar, mas tanto homens quanto mulheres também difamam os outros.
né? Essa coisa, a gente está lá no grupo das mulheres que ficam falando mal das outras, tal, mas homens também fazem isso, né? E vai passando um tempo na sua vida que você começa a identificar quais são as pessoas que mais fazem isso, né? Você sabe, às vezes, quando você vê determinada rodinha, assim, que as pessoas estão fazendo esse tipo de coisa. E aí, você não deveria nem estar ali. Mas se você está, você poderia pensar, hoje eu vou entrar ali para fazer a diferença. E na hora que as pessoas falarem, você dá o contraponto. Não, mas não é bem assim. Ah, mas olha, eu vou te falar uma coisa. A gente estava num congresso, né, espiritual, de intercessão, e uma das pessoas que é muito próxima da gente criticou uma outra pessoa que estava lá no celular, enquanto estava todo mundo orando e tal, né? E aí eu tive a oportunidade de fazer o contraponto. Eu fiquei feliz com isso, porque eu falei assim, você já parou para pensar que talvez essa pessoa estivesse acompanhando na Bíblia dela no celular? Porque eu sou uma pessoa que usa a Bíblia no celular. Será que essa pessoa não estava fazendo isso? Será que ela não estava olhando? Aí ele falou assim, é verdade. Olha só, me perdoa, senhor, eu estava julgando sem saber. Talvez a pessoa realmente estivesse fazendo isso. E se a pessoa não tivesse também, o problema é dela. Sabe? Então, a gente não deve se colocar nessas situações. E aí, o que Oséias estava falando é que o povo ardia pelo pecado. Deixa eu falar só mais uma coisa sobre isso. Sobre o WhatsApp, sobre mídias, não é? O cara tá lá, ele sabe que, sei lá, o ponto fraco dele é essa questão, alguma questão de atração por outras mulheres, é o adultério, isso serve para mulher também, tá? Aí, o que você pode fazer? Você pode começar a ter armas contra isso. Bota uma foto sua com sua mulher, bota uma foto sua com seu marido, com seu filho. Nossa foto de WhatsApp é assim, né? Assim, se posiciona. Ninguém sabe se o WhatsApp é meu ou é da Tati, porque é uma foto de nós dois juntos. Se posiciona. Porque o diabo, ele vem na madrugada que você brigou com seu marido. Ele não vem quando tá tudo bem, tudo tranquilo. Olha, você tem que ser inteligente, porque o nosso inimigo é inteligente. Ele pode ter um monte de defeito, mas burro não é um deles, sabe? Então é isso que Tati falou. Que hora que a pessoa que é muito forte e não cai nunca numa coisa dessa, pode cair? Uma hora que ela tá fragilizada. Uma hora em que, por exemplo, ela teve uma briga muito feia com o marido ou com a mulher, ou que ouviu uma coisa muito ruim que não gostaria de ter escutado, ou a pessoa está com autoestima muito baixa e aparece alguém elogiando, impressionante, né? Aí vai aparecer alguém elogiando, falando bem. Tem uma amiga nossa que aparece as espertinhas. Aparece as espertinhas e fala assim, mas você, uma pessoa como você, como é que a sua mulher está fazendo isso com você? Não pode. Aí você vai lá, bobinho, cair na conversa da espertinha. E aí você também, bobinha, cair na conversa do espertinho. Você tem que se posicionar. Você tem que se posicionar. Entenda que você tem que ser inteligente. Aqui a gente está falando de uma metáfora que foi escrita aqui há muito tempo, mas que serve para todos nós, porque a Bíblia, ela é atemporal, ela é o nosso manual de vida. Então não bota lenha nessa fogueira. Aliás, eu vou te falar uma coisa que até não tem tanto a ver com isso, mas tem a ver com o que você está falando, que é o seguinte, se você não quer esse tipo de brecha na sua vida, né, você está lá, está mal, você está com a autoestima baixa e tal, e aí de repente vem alguém lá que não é a sua esposa, não é o seu marido falar para você e te pegar no momento fragilizado, provavelmente você também não quer que o seu marido ou a sua esposa sejam pegos nesse momento fragilizado, sabe? Então, seja você a tratar bem a sua mulher e seu marido. Seja você a elogiar. Seja você a dar carinho. Seja você a falar palavras que aconchegam, ao invés de falar só palavras que afetam e que deixam a pessoa fragilizada para receber esse carinho, esse afeto de uma pessoa que não é você. Porque aí você diz assim, você não faz nada direito. Que coisa. Sabe, assim, você falou isso, falou aquilo. Você é assim mesmo. Essas coisas, assim, elas vão batendo. Tem muita mulher e muito homem que jogam maldição no esposo ou no marido, A gente falou isso no nosso episódio, onde a gente fala o papel do homem na família. Se você não assistiu esse episódio completo, vai lá no YouTube e assiste. Que é muito legal. A gente fala um pouco disso, das mulheres que amaldiçoam os maridos. E aí fala que o marido não presta, não faz nada. Tem marido que amaldiçoa também. Essa mulher é uma chata, ela só reclama de tudo, ela só quer mandar, ela só quer não sei o quê. O cara também joga a maldição nela, tá? Bom, e continuando aqui o que o Zé está dizendo, aí ele começa a falar essa coisa do pão, do bolo que não é virado, né? Em algumas passagens fala sobre o bolo que não é virado, o outro fala, só finalizar, o outro fala o pão mal assado, né? Fala sobre essa coisa do pão
que está de dois lados diferentes. É que tem a ver com o anterior. Eu deixo. Nós estávamos no culto ontem e eu falei assim, olha só a sabedoria do pastor. Ele pediu para uma pessoa interceder pela outra e ele falou assim, mulher com mulher, homem com homem. Não é nem para orar marido com mulher. Então, você está na igreja, também tome cuidado. Tome cuidado que Satanás é astuto. Ah, mas ele só veio me pedir uma oração. Ah, mas eu vou interceder com ela. Ah, eu vou passar as madrugadas na vigília. Vigia, porque é lógico que você vai ter uma intenção boa, você vai ter um coração ali, você quer ajudar, é lógico, não estou falando que você só pode ajudar a mulher, se você é mulher, e nem que você só pode ajudar o homem se você é homem. Entenda o que eu estou te dizendo, entenda que existe um nível de sabedoria para isso. Existe um nível de sabedoria para você saber discernir. Nós vamos falar sobre o discernimento, mas você, cuidado nas suas colocações, às vezes dentro da igreja, às vezes em células, não é? Você vai na casa das pessoas, não permita com que isso aconteça com você, não deixa Satanás te pegar nesse ponto, vigiar é você se prevenir por algo que pode acontecer, não é você remediar, é diferente, entendeu? Não é você depois pensar, o que você pode fazer com esse sentimento? O que eu posso fazer com essa tentação? Não, vigiar é você antes, é você prevenir, sabe? O que ele fez ontem foi muito legal, eu me lembrei quando eu era professor universitário e eu nunca recebia uma aluna dentro da minha sala. Nunca. E se precisasse de alguma forma receber alguém, era de porta aberta. Sabe? E eu não dava carona para nenhuma aluna. E eu via que às vezes eu saía assim, num horário que era meio ruim e tal, sabe? Eu ficava meio olhando, às vezes eu até parava o carro e esperava a pessoa chegar na parada, assim, olhava e tal, mas eu não colocava no meu carro, sabe? Porque ainda que eu não viesse a ser tentado, mas eu não ia me colocar nesse tipo de situação para não ser tentado, mas ainda que não afetasse nada em mim, podia afetar alguma coisa na aluna, ou um terceiro podia falar, olha lá o professor Bruno, no carro para fulano de tal. Sabe? Vigia. Era complicado. Então, eu sempre tinha esse cuidado. Graças a Deus, esse discernimento eu tinha. E, bom, aí falando sobre o pão. Agora sim. Agora você deixa, né? Só se eu lembrar de mais alguma coisa. Não. Aí fica para outro vídeo. O que ele está querendo dizer ali quando você está assado de um lado, está cru do outro, é que alguma área da sua vida pode estar nos propósitos de Deus, no altar de Deus, e uma outra área não. Ou que talvez você possa ter uma vida dupla, que você é de um jeito dentro da igreja e de outro jeito em casa, ou de um jeito dentro de casa e outro jeito no trabalho ou na escola, sabe? São aquelas pessoas que elas não vivem sempre do mesmo jeito. Elas não estão sempre do mesmo jeito nos caminhos de Deus. Uma parte está assada, a parte está crua. É um pão encruado, assim, é um bolo ruim, sabe? Que no final ninguém quer. É isso que está dizendo. Porque a gente acaba se envolvendo com coisas do mundo. Você está no mundo, mas você não é do mundo. E aí você acaba fazendo coisas. Por exemplo, se você trabalha com vendas, nós trabalhamos com vendas, que a gente vende os nossos produtos pela internet, né? De outras áreas, né, que a gente trabalha. E a gente vê pessoas que fazem as mesmas coisas, que também trabalham com produtos digitais, com cursos online, por exemplo, mentindo uma série de coisas, né? Mente no e-mail, mente na página de venda, mente no vídeo de venda e tal. E a gente não faz isso. A gente não faz isso porque a gente tem esse discernimento de que a gente está ali no mundo, mas a gente não é do mundo. E quando a gente começa a permitir que essas coisas aconteçam, você pensa assim, não, todo mundo faz assim. É assim, é o normal. Isso é o corriqueiro. Não, isso não é o corriqueiro. Isso é o do mundo. Você está para fazer diferença no mundo. Uma coisa que Tati e eu estávamos conversando esses dias, por exemplo, a quantidade de cristãos que não cuida do próximo, tá? Que não cuida do mendigo, que não cuida da viúva, que não cuida do necessitado. E a gente vê tanto na palavra de Deus falando sobre isso, e quando a gente conversa sobre isso aqui no Mentalidade, uma pessoa fala assim, mas eu trabalhei para poder ficar bem, vou ajudar vagabundo. E a palavra de Deus não fala assim, ajude um mendigo desde que ele seja merecedor. Ajude uma viúva desde que ela esteja se esforçando. Sabe? Receba o estrangeiro desde que ele seja uma pessoa do bem. Assim como não fala, honre teu pai e tua mãe se eles forem bons pais. Fala, honre seu pai e sua mãe. Então a palavra de Deus fala para que a gente tenha esse amor pelo outro. Porque Deus é amor. E a gente tem que ter esse amor pelo outro. Eu estou dando um exemplo de coisas do mundo
que a gente deixa afetar a nossa vida. Você vai me desculpar, mas ouvir um cristão dizer para mim que bandido bom é bandido morto, é ele dizer que ele não é cristão. Tá? E aí você pode me xingar, você pode falar o que você quiser aqui no comentário, mas eu não concordo com isso. Você tem que ser cristão e você tem que fazer diferença no mundo. Você não pode ser essa pessoa que está assada de um lado e está crua do outro. E é diferente de você ter um temperamento com uma pessoa e um temperamento com outra. Entenda, você é uma com o seu filho pequeno e você é outra com uma pessoa adulta. Claro, até as palavras que você fala, o carinho, o jeito, é outro. Você bem. não é exatamente do mesmo jeito com todo mundo. Porém, você tem atitudes que condizem com aquilo que você é. Então, você está aqui, você está vendo a gente, você é um cristão. Você é um cristão, você tem atitudes cristãs. Você tem atitude cristã com o seu filho, você tem atitude cristã no seu trabalho, você tem atitude cristã no supermercado. Não é só quando você passa a porta da igreja, que você fica educada, que você fica gentil, que você fica calma, pacífica, paciente. E aí sai da igreja, grita com todo mundo, sabe assim? Tijolos voam. Sabe o que acontece? Israel era para ser luz do mundo. E ali o que Oséias está dizendo é que aquela luz foi apagada. Porque entrou no mundo e fez parte do mundo. Mas ao invés de ser luz do mundo, iluminar, levar outras pessoas para seguirem o seu exemplo, quererem mudar a atitude delas, segundo a sua, mudou a sua. E olha, eu já caí nessa. Sim. Eu precisei passar por um processo grande de Deus me trazer de volta, tá? Um dia eu posso falar mais sobre meu testemunho de vida aqui e tudo, mas eu passei por isso, porque o Senhor fez uma promessa na minha vida, que ia me colocar entre os grandes, para que eu pudesse ser luz ali no meio dos grandes. E o Senhor me abençoou profissionalmente, financeiramente, muito. E quando me colocou no meio dos grandes, eu me tornei um deles. E aí eu tive que fazer todo um processo de volta. Não precisa passar por isso na sua vida. Não deixe isso acontecer. Que você seja a luz no mundo. E aí hoje eu tenho muito orgulho de poder dizer que no meio dos grandes eu tenho uma atitude de cristão. E eu não sou mais como eles. Sabe? Então, procure pensar se é na sua casa, se você é de um jeito na igreja e na sua casa você trata mal sua mulher, seus filhos, o seu marido, se você é de um jeito em casa, mas quando você está no trabalho você é grosso com as pessoas, você trata de outro jeito, você é diferente no trânsito, você é diferente na escola, sabe? Você é um cristão e você é luz do mundo e ponto. E aí tem uma coisa assim, eu queria que você não caísse na armadilha de não tem nada a ver. A armadilha do não tem nada a ver. É boa essa. Não tem nada a ver, eu vou lá, eu vou sair, né? Eu tô indo ali com os meus amigos, não tem nada a ver isso. Não deixa de ser cristão, acredito em Deus, confio em Deus e tal. Não tem nada a ver. Eu assisti essas coisas aqui que eu tô assistindo. Não tem nada a ver eu ficar aqui cantando músicas que tem uma letra horrorosa, que eu sei que são horrorosas, que eu... Ah, não tem nada a ver. Aí você tá... Ai, não vem falar isso pra mim, você tá exagerando e tal. Não caia na armadilha do não tem nada a ver. É uma das piores armadilhas que tem. Você começa a ficar insensível a situações de pecado. Ontem a pastora falou isso pra gente. Você começa a ficar insensível. Sabe quando você coloca a mão no fogo assim e você não tem sensibilidade? Aquilo vai queimando. Agora, quando você tem sensibilidade, você coloca a mão no fogo e logo você tira. Você coloca a mão no fogo e você, peraí, tô em lugar errado. Então, não perca essa sensibilidade. Se você ficar na armadilha, não tem nada a ver, eu vou fazer isso porque não tem nada a ver, eu vou fazer aquilo porque não tem nada a ver, você vai cair nessa armadilha, vai se queimar no fogo do pecado. Então, cuidado com isso. Tá bom? Porque aí você fala assim, não, porque eu vou para a igreja, mas não tem nada a ver. Eu saí aqui com essas pessoas. Eu vou para a igreja, mas não tem nada a ver. Estou aqui com essa pessoa, mas não tem nada a ver com isso. Aí você é pão que queima de um lado e fica cru do outro. E aí sabe o que me deixa triste? É porque Oséias está falando de um processo. Um processo que a pessoa começa pecando, aí depois porque ela está pecando, e ela começa a fazer parte do mundo, e aí ela começou a ser de um jeito em casa, de outro jeito no trabalho e tal, e aí depois ele vem para a pomba, né? Porque aí a palavra, quando você for lá ler em Oséias, vai dizer assim que Israel nem vai voltar, não vai procurar ele, porque não sabe voltar. Porque diz assim, parece uma pomba tola, procura primeiro a ajuda do Egito, depois vai pedir socorro na Assíria. Significa que aquele povo perdeu a capacidade de saber o que é de Deus e o que não é.
o que é certo e o que é errado. Sabe aquelas pessoas que não sabem se algo na vida delas é de Deus, é humano ou é do diabo? Elas não sabem discernir, porque os olhos dela estão vendados para isso. Os ouvidos dela estão fechados para isso. Todos os sentidos espirituais daquela pessoa estão subdesenvolvidos. Ela não consegue mais saber se é Deus falando com ela. Ela não consegue mais saber se aquilo que ela está fazendo é algo agradável a Deus. E uma pessoa que não sabe isso, ela não sabe fazer o caminho de volta. Então a pessoa precisa se limpar, se purificar, parar de fazer aqueles pecados, se colocar na presença do Senhor e pedir para que o Senhor lance fora tudo aquilo que ela fez de errado e que o Espírito Santo de Deus vá direcionando ela. Isso é uma questão de oração, de jejum, de oração, de clamor, para que você possa entender qual é o propósito de Deus e quais são as coisas que estão nos caminhos de Deus e quais são as coisas que não estão. Sabe, eu vejo muito isso. Eu nem queria entrar nesse assunto polêmico, mas o Espírito Santo vem trazendo na cabeça, vem trazendo na cabeça, vem trazendo na cabeça, então vamos lá. Eu vejo muito isso acontecer com relação ao homossexualismo, não é? A pessoa, ela vai para o mundo de uma tal forma, começa a ficar essa pomba tonta e começa a achar que o homossexualismo é normal, que o homossexualismo não tem nada a ver, né? A armadilha do não tem nada a ver. Eu não estou dizendo aqui para você discriminar homossexuais, porque nós não discriminamos. Jesus não discrimina pessoas. Jesus ama as pessoas. Ele ama todas. Nós temos que amar essas pessoas, nós temos que cuidar dessas pessoas. Agora, às vezes, a gente fica tão envolvido nisso, que a gente passa a aceitar de uma forma que a gente acha que é normal. A gente acha, não, mas hoje pode, né? Hoje pode. O mundo está mudado. O mundo não é assim mais, o mundo está mudado, não tem nada a ver, não é? Eu vejo muito isso nessa área. E, de novo, não estou aqui discriminando homossexuais. Você que é homossexual, você que tem uma relação homossexual e está me assistindo aqui, eu desejo muito amor na sua vida. Eu desejo que Jesus te toque, eu desejo que o Espírito Santo realmente age em você, abra os seus olhos. Não estou discriminando você. Nunca discriminaria alguém por conta de um pecado. Isso não é de Deus, não é de Deus, né? Não é de Deus atirar pedras. Agora, a gente nunca vai dizer que aquela pessoa está certa. Mas não dá para concordar. Eu passei por essa experiência, tá? Uma pessoa veio conversar comigo, uma menina que eu conheço desde que ela era pequena, tal, e ela veio conversar comigo até como pastor. E ela veio falar para mim sobre isso, né? E ela falou, olha, eu tô sumida, eu não vou mais voltar aqui, porque eu sei que vocês acham que o que eu estou fazendo é errado. E eu falei, olha, fulana, deixa eu te dizer, falar algumas coisas para você. Primeiro, a gente vai te amar sempre. Eu continuo te amando. Porque ela falou de um jeito como se eu fosse ter algum tipo de desprezo por ela. Eu falei, eu continuo te amando. E agora eu vou orar ainda mais por você. Agora, eu não acho que o que você está fazendo é errado. Eu tenho certeza, porque está na Bíblia. Porque o Senhor, ele não volta atrás com a palavra dele. A palavra dele diz que não é correto. Tá? E eu vou orar ainda mais para que o Senhor te mostre isso e o Senhor te transforme. Tá? Agora, é amor, sabe? A gente vê, às vezes, uma pessoa que está na igreja que cai em adultério e aquela pessoa tem que reconstruir a vida dela inteira, sabe? E, às vezes, tem gente que aceita mais aquela pessoa do que uma pessoa que passou por um problema como o homossexualismo. A gente vê pessoas que mataram, tá? E se arrependeram, e às vezes foram para a cadeia, se arrependeram e voltaram, fizeram todo esse processo de volta, né? E, olha, eu gostaria de poder dizer para todas as pessoas que eu amo e todas as pessoas com quem eu convivo que aquelas coisas que elas fazem que são pecado, não são. Porque isso faria com que aquelas pessoas estivessem mais corretas nos caminhos de Deus, sabe? Eu gostaria muito de poder dizer isso para elas, mas eu não tenho o direito de mudar a palavra do Senhor. Eu não tenho o direito de mudar isso. Não é porque o mundo mudou ao redor da palavra do Senhor que a palavra do Senhor tem que mudar. E você continua tendo que ser luz do mundo. E continua tendo que viver segundo os preceitos de Deus. E aí a pomba tola não sabe nem para onde volta. Porque ela não sabe mais discernir o que é de Deus, o que não é. E aí começa a achar na Bíblia, não, mas olha só, porque Davi e Jonatas, porque não sei o quê. Começa a achar
coisa na Bíblia. Eu vou te dizer uma coisa, Satanás também usa a Bíblia. Satanás conhece muito mais a palavra do que muitos de nós aqui. Sim, Satanás não falou para Jesus, porque está escrito, aos seus anjos dar a ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos e tal. E Jesus falou, mas também está escrito, não tentarás Senhor teu Deus. Exato. Então veja o que também está escrito, tudo que está escrito na palavra de Deus. E a palavra de Deus condena o homossexualismo. Condena com relação a não aceitar esse pecado. Mas nós temos que amar essas pessoas, nós temos que orar para que elas sejam libertas. Eu oro por você, se você está aqui, eu desejo que você tenha realmente essa libertação, que Jesus abra os seus olhos, que o Espírito Santo abra os seus olhos, porque que você não seja essa pomba que não sabe para onde voltar, porque já acha que é tão comum isso, é tão normal, né? E aí às vezes algumas pessoas falam assim para mim, não, mas você não vê como ela é boa pessoa? Mas eu não estou falando que ela é má pessoa. É lógico que é. Não estou falando que ela é má pessoa, não. Imagina. Tem muitos homossexuais que são muito mais gentis, muito mais respeitosos com as pessoas, muito mais carinhosos, muito mais... Tem, lógico que tem, porque a pessoa, ela é boa. Não quer dizer que ela está totalmente nos caminhos de Deus. Isso é uma coisa completamente diferente. Você tem que respeitar, sim, mas você não pode estar numa situação do mundo. Às vezes você tem muitos amigos e amigas assim. E aí amigos que você tinha na época, sei lá, às vezes de faculdade, época de escola, e você tem um amor por essas pessoas. Ótimo que você tenha um amor por essas pessoas, continue amando essas pessoas, só que você não pode achar que isso é normal. Você não pode achar que o homossexualismo é comum. Agora, não deixe isso afetar o amor que você tem pela pessoa. Não deixa. Não deixe. Agora, olha, a gente está falando de uma coisa que talvez para você que é cristão é muito mais fácil de enxergar, né? Que é uma traição, é um homossexualismo, é alguma coisa do gênero, né? Um vício, né? Um cara que bebe, um cara que fuma. É fácil de ver, né? Jota, clica ali, por favor, no... Bateria? Bateria, clica no fechar ali, senão as pessoas não vão mais me ver ali, ó. Só embaixo, no fechar. Ixi, vai ter que pôr um carregador. Voltamos! Voltamos! Tá acabando a bateria aqui, mas eu vou falar de novo o que eu falei aqui, porque senão os meninos não conseguem voltar, tá? Bom, e aí a gente está falando aqui de algumas coisas que são simples de você, cristão, perceber que não estão na vontade de Deus, né? Você já ouviu muito sobre o homossexualismo, você já ouviu muito sobre adultério, né? Mas será que você não está envolto pelo pecado da mentira, por exemplo? Esse é o pecado que eu acho, assim, o mais malicioso que Satanás coloca no nosso meio. Porque a gente mente para poder agradar uma pessoa. Olha isso, a gente mente para agradar uma pessoa. A gente mente para não desagradar uma outra pessoa. A gente mente por tanta coisa, sabe? E você todos os dias tem a opção de não mentir, né? Isso é uma das coisas que você tem que discernir, né? Eu acabei de passar por isso lá nesse retiro que a gente estava. Na primeira noite eu fui dividir o quarto com outros 2 rapazes que estavam lá e um roncava muito alto, mas de um jeito que eu nunca tinha visto ninguém na minha vida roncar daquele jeito, nem do jeito e nem da altura. E ele é tão bonzinho, né? E a gente boa demais, pastor de uma outra igreja. E aí eu fui no outro dia de manhã e pedi para trocar de quarto. E aí no que eu pedi para trocar de quarto, eu esqueci de avisar eles. Aí ele e o outro rapaz. Aí eles me encontraram depois e aí ele falou assim, você trocou de quarto, tal, o que foi? Eu falei, eu não estava conseguindo dormir. Eu podia ter falado, não, ele achou que eu tinha trocado de quarto para ficar mais próximo do meu padrasto, que estava lá também. Eu podia ter mentido, sabe? Mas não existe mentirinha, não existe mentira, né? E eu estou falando de mentira, mas talvez tenha tantos outros, sabe? É a cobiça, é a inveja. São tantas coisas que você vê outras pessoas no mundo fazendo e você acaba perdendo a noção de se isso é de Deus ou não, que é muito ruim, sabe? E aí acaba levando para a quarta comparação que Oséias faz, que é o arco defeituoso. Quer dizer, o sujeito está cheio de pecado. Ele já está de um jeito em casa, de outro no trabalho, outro na igreja, tal, não sei o quê. Ele vai se distanciando. Ele já não sabe mais o que é de Deus, o que não é. Se ele não sabe mais, para onde que ele vai acertar uma flecha? Ele não sabe nem qual é o alvo. Tá? O arco defeituoso, nesse caso, atua contra ele próprio. Ao invés de ele atirar a flecha no inimigo, ele atira nele. Tá? Então, ele às vezes substitui coisas que são de Deus por coisas que não são, coisas que poderiam levar ele de volta para os caminhos de Deus, e na verdade ele substitui por uma que afasta ainda mais, né? E talvez ele
pense, não, mas eu não preciso ler a Bíblia, porque eu já vou à igreja e a pessoa já fala para mim lá da Bíblia, por que eu vou ler a Bíblia? Eu já assisto Mentalidade Cristã, por que eu vou ler a Bíblia? Tá? Eu vou usar esse tempo para outra coisa. Tá? E, eu vou usar esse tempo com a minha família, por exemplo. Olha como o Satanás é astuto. Vou usar esse tempo para a minha família. Pega uma coisa boa, que é você passar tempo com a sua família, para substituir por uma coisa muito importante, que é você ler a Bíblia. Tá? E aí você está optando entre duas coisas que são boas, só que uma é de Deus. E o ideal era você não optar em nenhuma delas, era uma outra coisa você abrir mão para ter tempo com a sua família, por exemplo. Tá? Você começa a atirar a flecha contra si próprio, porque você não sabe mais para onde atirar. Simplesmente não sabe mais. Começa a ter uma série de atitudes que vão te afastar ainda mais de Deus. E aí, às vezes, fala, porque Deus não ouve minha oração. Eu oro e não adianta nada. Eu oro Deus não me dá essa bênção, não me dá essa bênção, não me dá essa bênção. Pode ser por outros motivos. Pode ser porque realmente o que você está pedindo não é o que Deus quer para você. Então, a gente não tem essa sabedoria, a gente pede o que não é para a gente. Mas pode ser também porque você está tão mal cozido. Você está tão torto. O arco está tão torto que a oração não passa, meu filho. Ô, minha filha, a oração bate e volta. Porque está tudo tão errado, está tudo tão lascado, está tudo tão torto. Glória a Deus que Ele é tão misericordioso, Ele é tão misericordioso, Ele ama tanto a gente, que mesmo assim Ele vem com a tua graça, com o teu Espírito Santo, para abrir os teus olhos, para que você entenda. E muitas vezes você passa por desertos enormes. Deus não me deu isso, Deus não me deu aquilo, Deus me tirou isso, Deus me tirou aquilo. Sem entender que Deus está trabalhando em você ali a sua limpeza. As suas orações, elas são atendidas quando o seu coração é justo, quando você confia em Deus e quando você está em santidade. E aí tem uma coisa, amor, que às vezes as pessoas não percebem. Por exemplo, a pessoa parou de fazer aquele pecado, mas ela não pediu perdão. Muitas vezes é isso também. Ela não se limpou, ela não pediu perdão, ela não pediu para Deus perdoá-la, limpá-la, desobstruir isso da vida dela, sabe? Ela precisa pedir perdão. Às vezes é para Deus, às vezes é para outra pessoa, inclusive, além de pedir perdão para Deus. Uhum. Né? Mas ela precisa passar por esse processo de purificação. Uma coisa que Tati e eu fazemos, e quando a gente começou a fazer, dava um medinho, assim, que era jogue luz sobre as nossas trevas. Essa oração, a gente fala em quase todos os vídeos aqui, né? A gente fala muito, se você aprender isso com a gente, é muito jogue legal. luz às minhas trevas, Espírito Santo. Exatamente isso. Porque você começa a perceber coisas que você faz que não estão em conformidade com Deus. E aí você vai mudar isso e vai parar de atirar a flecha contra você mesmo. E as orações sobem. As orações sobem. O reino de Deus, nós somos cristãos. Nós somos filhos. O reino de Deus é o nosso reino. Nós somos do reino. Entende que aí sim, aí as coisas começam a acontecer na sua vida. E é lógico que vão vir dificuldades, vão vir tempestades, sim, vão vir tempestades, mas você não vai se abalar e a sua oração vai subir. Não é? Às vezes faz isso, o Espírito Santo joga luz às minhas trevas. Porque às vezes a gente não sabe. A gente não sabe. Muitas vezes. Não, a gente não sabe. A gente não sabe. Simplesmente na falta, na ignorância. Ignorância. Você tem que estudar mais a palavra, porque a palavra ela vai te dizer exatamente esses pontos. Estudando a palavra, não tem como você ter dúvida de algumas coisas. Você sabe o que pode e o que não pode. Então você não fica com dúvida. Então você vai deixando de ser ignorante espiritualmente. Você vai começando a ter esse conhecimento. E você pede para o Espírito Santo te lembrar que muitas vezes nós fizemos esse processo. Você tem que fazer essa limpeza, essa santificação. E muitas vezes você fez coisas faz um tempão, mas você nunca pediu perdão por elas, você não se libertou. E o Espírito Santo traz a sua memória. Daquele dia que eu fiz isso, aquilo que eu fiz com aquela pessoa. Ele vai trazendo. Na medida que ele for trazendo, você pede perdão. Você vai para o joelho mesmo, você pede perdão com o coração, se arrepende com o coração e pede para Deus com a sua misericórdia, com a misericórdia dele, vir com a tua graça para você. Sabe? É algo que às vezes a gente deixa de lado, porque a gente está trabalhando, a gente tem filho, a gente vai para a igreja, a gente às vezes é obreiro, vai para o congresso, faz qualquer outra coisa. E a gente deixa de lado esse processo de santificação, que tem que acontecer todos os dias. Tem que acontecer constantemente esse processo de santificação.
sabe? Sai dessa armadilha de não tem nada a ver, não tem nada a ver se santificar, ou esses caras estão exagerando. Sai dessa armadilha. Satanás quer que você fique exatamente do jeito que você está aí. Sabe assim? Se você tá aí com esse pão mal cozido, com essa flecha torta, com tudo isso que a gente falou aqui, que Oséias falou para o povo de Deus, Satanás quer que continue exatamente do mesmo jeito. Olha, eu vou desfazer na sua vida uma outra mentira que Satanás conta sobre fazer as coisas de Deus. Tá? A gente consegue ser muito mais feliz. Porque, às vezes, você escuta a pessoa falar assim, não, o cristão abre mão de tanta coisa. Né? Ai, o cristão abre mão de tanta coisa. Deixa de fazer tanta coisa. Deixa disso, deixa daquilo. Olha, a gente é muito feliz, graças a Deus. Deus abençoa muito a nossa vida. E... não quer dizer que a gente não tem problema, não. Ele é dificuldade, tá? Um monte. Mas a gente é liso, nosso coração é alegre no Senhor Jesus. E a gente não acha que a gente deixa de fazer coisas. A gente acha que a gente se livrou de determinadas coisas, que é completamente diferente. A gente se livrou de coisas que nos faziam mal para poder assumir coisas que nos fazem bem. E não seja como o povo de Deus ali, não. Sabia mais nem o caminho de volta. Tá? Não deixe isso acontecer na sua vida. Eu oro muito a Deus para que as pessoas que nos acompanham sejam tocadas, abençoadas e modificadas. Assim como Deus toca, abençoa e modifica a gente quando a gente está falando com vocês, porque tudo que a gente fala também serve para a gente. Tá? Sim, então, claro. Leva isso para sua vida. Deixa eu só falar uma coisa que veio aqui também. Muitas vezes as pessoas, elas entram, vai de joelho por alguém, você quer realmente... A gente veio de uma escola de intercessão. A gente já sabia disso antes de ir para lá, porque a gente lia e porque a gente começou a fechar todas as brechas na nossa vida, pedir perdão por aquilo, que a gente tinha que pedir perdão, se arrepender e tal. É lógico que a gente não está pronto, senão a gente não está aqui, então a gente ainda tem que santificar, ainda tem que pedir perdão. Ainda tem é bom você dizer que a gente passa por dificuldade, porque a gente passa por medo, a gente briga, tá, entre a gente, faz as pazes depois. A gente... Normal. Igual todo mundo. Tá? Deus não levanta pessoas perfeitas para fazer a obra dele. Ele vai capacitando a gente. Exato. Né? E aí você vai interceder por alguém, você vai orar por alguém. E o que pode acontecer, e isso acontece, a gente vê isso acontecer. Aí você ir para o joelho por alguém, só que você comete, basicamente, os mesmos pecados que aquela pessoa. E aí, meu filho, Satanás vai dar risada da tua cara e ainda vai botar em você aquelas brechas que você abriu. Vai usar aquela brecha que você abriu. Então, vai para o joelho e se arrepende antes de você interceder por alguém. Antes de você interceder por um país, antes de você interceder por uma cidade, antes de você interceder pela sua igreja, sabe? Você se arrepende dos seus pecados. O que você pode fazer é se identificar com aquela pessoa e falar, Senhor, eu me coloco agora no lugar daquela pessoa e eu me arrependo por isso, eu me arrependo por aquilo. E aí você chora, vai para os pés do Senhor. Porque aí você está protegida ou você está protegido para você poder orar por alguém. Para você não receber flechas que vêm do inimigo. Então, se endireita também nesse sentido. Não é que eu estou falando, não vou orar, mas não é isso. É você fechar as brechas da sua própria vida. Fecha as brechas da sua própria vida. O que nós estamos falando aqui para vocês, se você está nesse vídeo aqui até o final, espero que realmente o Espírito Santo tenha tocado o seu coração de quais são as brechas, quais são... Quando a gente fala de brecha, a gente fala assim, aquelas portas, né? Imagina que você está querendo colocar... você está querendo que a água não vaze. Eu tô com uma vasilha aqui, eu não quero que a água vaze. Só que você põe a água numa vasilha com rachos. Num copo com rachos. A água vai passar, não vai? Vai embora. Vai passar por aquela brecha. É aquilo, é aquela porta que você não quer que passe nada ali. Você quer se blindar. Então, primeiro vai lá, arruma a sua vasilha. Arruma a sua vasilha. Para que não vaze. Para que o Espírito Santo possa te encher com águas vivas e aquelas águas não saiam de você. E que por aquelas brechas, que aquela água pode sair, também não possa entrar nada que seja do inimigo, entende? É isso que a gente quer dizer, que você tem que se blindar espiritualmente. E como é que você se blinda espiritualmente? Com a palavra de Deus e se santificando dia após dia, dia após dia. E eu vou te dizer que esse processo de santificação é lindo. Não é penoso, é maravilhoso. É maravilhoso, vou te dizer por experiência própria.
Os tempos que eu venho me santificando e me limpando são os melhores tempos da minha vida. Deus vai honrar você, se você fizer isso também por você. E vai te É ajudar a maravilhoso. passar pelo processo. Você não passa sozinho. Não, não passa não. Você não passa sozinho. Deus te ajuda, Deus te mostra. E Ele é tão lindo e tão maravilhoso que quando Ele te mostra algo que você precisa mudar, você ora a Ele e fala assim, Pai, eu já entendi. O Espírito Santo já me mostrou. Me dá estratégias celestiais para que então eu resolva isso na minha vida. Espera, Ele te dá a estratégia dos céus. Ele vai te dar a estratégia. Ele não só te mostra, mas Ele te dá a estratégia. Só que aí você precisa seguir, você precisa fazer. Mas Ele é tão misericordioso com você, que além dele te mostrar, Ele te mostra o caminho, e aí se você percorre o caminho, Ele te perdoa, Ele é tão misericordioso que Ele te dá a sua graça. E essa passagem de hoje, essa conversa nossa de hoje, é uma conversa sobre retorno, né? É sobre a pessoa retornar aos caminhos de Deus, ela deixar de fazer aquilo que ela faz e ela poder se consertar, ela poder se limpar. Eu quero que você retorne, que você esteja ainda mais próximo dos caminhos de Deus, tá? Hoje, excepcionalmente, é um dia que a gente não vai ter louvor no final da nossa conversa, né? E como a gente não mente, é porque a gente não teve tempo de preparar. Realmente. Porque a gente estava na escola de intercessão. Na escola de intercessão e tudo. Mas eu quero fazer uma oração por você que fale desse retorno, que fale de você se limpar daquelas coisas que não são de Deus e que porventura possam te afastar dos caminhos dele. Então vamos fazer uma oração? Fecha os seus olhos, a gente vai orar de cá e você ora daí, tá bom? Senhor nosso Deus, Pai amado, Senhor Todo-Poderoso, Pai, nos liga no seu trono de glória, Pai, e venha a nós com teu reino e faça a sua vontade, assim na terra como nos céus. Pai, eu quero pedir por nós, eu quero pedir pelos meninos que estão aqui, eu quero pedir pelas pessoas todas que estão nos assistindo ou que vão assistir esse vídeo em qualquer momento, Pai. Senhor, ajude a cada um de nós a nos livrarmos dos pecados que ainda temos em nossas vidas. Nos purifica, Pai, total e completamente, Senhor. Afasta tudo aquilo que te desagrada. Mostre para cada um de nós o que é que te desagrada, Senhor. Nos transforme em pessoas melhores. Espírito Santo do Deus vivo, além de nos mostrar, nos ajude a consertar. Nos ajude a cobrir essas brechas, que nós possamos ser vasos novos, que nós possamos ser pessoas que são luz nas trevas, que todos os lugares que nós estivermos, que nós possamos fazer a diferença, seja em casa, na igreja, na escola, no trabalho, onde for, que nós possamos fazer a diferença e que nós consigamos entender sempre qual é o seu caminho, que nós possamos discernir o que é de Deus e o que não é, que o Senhor desobstrua todos os nossos canais espirituais para que nós possamos te ver, te ouvir, te sentir, te cheirar, saber de ti, onde é que nós devemos estar. Coloca cada um de nós no lugar certo, Pai. Transforma cada um de nós, transforma também os nossos, pelos quais nós temos orado tanto, cada um de nós. E que nós possamos ser exemplo também para os nossos, Senhor. Que a transformação comece dentro da nossa casa. Eu já te peço e te agradeço, certo da vitória, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Que Deus te abençoe muito. Que realmente você passe por esse processo lindo. Eu desejo e profetizo na sua vida que muitas coisas vão mudar, que o Espírito Santo vai abrir os seus olhos, os seus ouvidos espirituais, porque Ele é bom, Ele tem pensamentos bons e agradáveis ao nosso respeito. Ele quer realmente que você esteja nos caminhos dele, Ele quer que você esteja bem, Ele quer que você seja coberto de bênçãos. Só depende da gente mesmo andar por esse caminho. Então, que o Espírito Santo te mostre exatamente esses caminhos, os passos que você precisa dar e que você tenha a força necessária para dar esses passos no caminho da vitória. Amém. Que Deus te abençoe. E eu quero te pedir para ser coparticipante dessa transformação que a gente faz na vida das pessoas. De que maneira? Que você possa compartilhar, que você possa se inscrever no canal, que você possa pegar esse link e mandar para outras pessoas, para que você possa ajudar outras pessoas. Se você não sabe como falar de determinado assunto e a gente fala aqui, pega um link nosso e manda para a pessoa, compartilha, sabe? Se não é inscrito, se inscreve, acompanha a gente. E mais do que isso, fala com a gente, responde, comenta, para que a gente possa saber coisas que você gostaria que a gente abordasse, outros pontos de vista que você tem.
sabe? Para que a gente possa fazer essa troca em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque aqui a gente não fala para religiosos. Não. Nós falamos para cristãos. Exatamente. Então não tem religiosidade aqui. Você não vê um vídeo nosso que a gente fala de religião, de religiosidade. Pelo contrário, a gente fala contra isso. Tá? Porque nós somos cristãos, nós somos irmãos em Cristo. Então, se você quer ajudar as pessoas, os nossos vídeos, eles realmente não são cheios de religiosidade, não são para libertar as pessoas de uma prisão e colocá-las em outra, muito pelo contrário. A gente liberta as pessoas mesmo para que o Espírito Santo age muito com relação a isso com a gente, para a gente libertar as pessoas e trazer para a luz e trazer para a revelação do reino de Deus. Então, se você está aqui com a gente, se você gostou desse vídeo, compartilha, curte, comenta. E lembrando que aqui está acontecendo a gravação ao vivo aqui, tá aqui um celular, tem um celularzinho aqui embaixo, lá no nosso Instagram. Então, se você quiser acompanhar a gravação da transmissão, a transmissão da gravação, não é a gravação da transmissão, é a transmissão da gravação, ao vivo com a gente. Nossa, me enrolei toda. Mas é isso, você vai ver a gente errando, você vai ver a gente rindo, você vai ver a gente orando antes, e você vai poder acompanhar ao vivaço, e é bom demais coisa ao vivo, né? Então, ao vivaço, você vai poder acompanhar e receber aqui as nossas bênçãos também. Beijo! Fica com Deus, Jesus te abençoe.